Pronto. Então, bem-vindos todo mundo. Redação Aberta é um espaço de conversa, de troca com jornalistas da sociedade civil para a gente pensar em novas narrativas, principalmente com viés da diversidade. É um programa da Enós que acontece já faz bastante tempo, e esse mês a gente decidiu fazer sobre narrativas diversas da Amazônia. Eu amo essa Nara no ônibus. Narrativas diversas da Amazônia, para a gente conversar um pouco como falar desse território em relação à notícia com o Carta Amazônia e em relação às memórias ancestrais com o Pavulagem. E eu estou muito feliz do Maikson estar aqui. Eu sou muito fã do Pavulagem, Maikson, de verdade. Eu sou encantada por esse podcast. Já fiz trabalho de faculdade com o Pavulagem, assim. Então, estou muito contente, muito honrada de você estar aqui e de colocar você em diálogo com a Ceci, que é maravilhosa, é uma super comunicadora de Belém, enfim, uma pessoa incrível. E aí, para iniciar essa conversa, eu convido o Ceci a contar um pouco a história do podcast da Carta e falar a importância desse trabalho e como as pautas, como essa narrativa é desenvolvida. E aí, Maikson, você pode ficar à vontade, tanto para dialogar no momento com a Ceci, ou depois para você também contar a história do Pavulagem, de onde surgiu a ideia e a importância do podcast. Então, Ceci, seja bem-vinda. Está com você o microfone. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todos. Estou aqui em Belém do Pará, um calor terrível. Aí a gente que vive na linha do Equador já está acostumado, né? Mas o nosso corpo, a garganta sente. Hoje minha garganta não está muito boa, porque está nesse clima, tem hora que cai uma chuva do nada, e aí logo seguido um calor daquele. Aí o corpo, por mais que você mora aqui a vida inteira, né, começa a sentir. Então, peço desculpas de vez em quando eu der uma tossidinha, que a minha garganta está reclamando dessa temperatura. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cecília Amorim, né, aqui de Belém, uma jornalista negra. Sou jornalista há 12 anos, né? Atuei em várias frentes do jornalismo. Vocês estão me escutando bem? Que eu estou sem fone, tá? Eu tenho que criar vergonha de comprar um fone, eu sempre esqueço meu fone, eu perdi meu fone, eu não sei aonde. E eu gostava tanto dele. Aí comprei um depois, mas também não deu certo, parece que ficava muito baixo, aí dei pro meu filho, depois não comprei outro. Enfim, Tudo certo, estamos te ouvindo super bem. tá, ainda tem o ventilador ligado por conta do calor, né? Então, se estiver atrapalhando, não tem como ficar sem esse recurso, né? Então, voltando a falar de jornalismo. Eu atuo em jornalismo há 12 anos, 13 anos. Né? Trabalho com jornalismo há 13 anos. E eu trabalhei em várias frentes, jornais, redação, dia a dia, cadernos, polícia, cobrindo homicídios, de tudo, né? A gente, desde revista, falando coisas bonitinhas, até sobre assaltos, homicídios, cobrir velório, de tudo a gente já fez, né? Eu já fiz. E aí, desde a graduação, eu sempre tive uma vontade de falar sobre o meu território, né? Era algo que a gente sempre problematizava, né? Eu não sei como é a realidade em outros lugares, mas eu sei que aqui no meu estado, as faculdades de jornalismo não têm um curso, uma matéria voltada a jornalismo ambiental. O que eu acho uma falha muito grande, que nós estamos no meio da Amazônia, né, onde as pautas socioambientais elas estão entrelaçadas a tudo, importantíssimo ser discutido e debatido, e os jornalistas saem da faculdade sem a mínima noção do que é realmente o jornalismo ambiental, o que é o jornalismo socioambiental e de como, né, pode atuar nessa área. E aí eu sempre tive uma inquietação da forma como eu via a Amazônia ser falada e para fora, né? Ser pautada, ser falada. Eu tinha um jornalista como professor, o nome dele é Ismael Machado, é um jornalista incrível, é jornalista, escritor, cineasta, e muita coisa, o currículo do cara. E ele era um jornalista especial dos jornais, né, dos principais jornais aqui de Belém. E, ao mesmo tempo, ele era correspondente do Globo, na verdade, e, se eu não me engano, do Estadão. E aí a minha crítica era, sabe, assim, de pensar um cara com um texto foda, um cara com um conhecimento incrível sobre a região amazônica,
que quando a gente falava, a gente sempre dizia, desculpa a expressão, a gente falava que conversar com ele era quase orgásmico, porque ele era inteligente demais, sabe? Aquela coisa que você bebia conversando com ele. E como é que um profissional desse não era, né, pensado quando se ia falar e pautar a Amazônia? Então, durante muito tempo, o jornalista local ele era visto como intermediário. Por mais que ele fosse contratado dessas mídias, ele era um intermediário. Quem falava era o jornalista do Sudeste, né? Ele vinha aqui, como houve várias coberturas, desde o massacre de Carajás e tantos outros, né? Vem o jornalista de fora falar sobre o nosso território, né? E a gente sabe que isso é um problema muito sério. Por quê? Porque não é o teu lugar de fala. Então, por exemplo, eu tenho as minhas pautas, eu tenho, né, as pautas em que me representem, que seja o meu local de fala. Eu não vou falar da forma correta, eu posso até falar teoricamente bem, mas eu não vou conseguir ter a sensibilidade que uma pessoa que vive aquela experiência vai conseguir fazer. E você reconhecer o seu lugar de fala é muito importante. Então, era uma coisa, uma dor de cotovelo que a gente tinha de nunca poder falar sobre o nosso território. E as grandes mídias nunca deram esse espaço para o jornalista local. Então, desde aí começou a surgir esse jornalismo independente. Quando eu e os meus dois amigos, que o Carta Amazônia, eu, Ades e Heraldo, três jornalistas, e a gente, desde a graduação, queria falar sobre a Amazônia, falar do nosso território, da voz para nossa gente. Criamos o Carta Amazônia, né? Quem foi o idealizador, na verdade, foi o Adson Ferreira. Né? A principal ideia era essa, falar sobre a Amazônia. Né? Pautar a Amazônia através desse olhar local de quem está aqui. E a nossa ideia não era falar sobre se focar em meio ambiente. A gente queria ser uma revista eletrônica. A gente, nas nossas reuniões de pauta, a gente sempre dizia: o que a gente vai fazer? Não, a gente já falou sobre meio ambiente, essa pauta está muito. Não, bora mudar outra coisa para a gente não ser um veículo conhecido só por pautas de meio ambiente. E aí a gente, então, bora falar sobre HIV, né? Como é que está a situação da HIV dentro das comunidades indígenas, como é que está o tratamento, o acompanhamento, e depois, embora ver como é que está, como o racismo ambiental se vê. E a gente começou a pautar, e depois um dia a gente pensou assim, cara, tudo isso está entrelaçado, né? Não é só o jornalismo ambiental, entende? A gente faz o jornalismo socioambiental, porque aqui na nossa região está tudo entrelaçado. Tá? A economia, as mudanças climáticas, o ribeirinho, o pescador, o apanhador de caranguejo, o cara que apanha açaí, está tudo entrelaçado, as pautas, sabe? Não tem como desatrelar a questão ambiental da questão sócio dentro dessa região. Né? E esse é o importante da gente pensar. Né? Então, começamos o Carta Amazônia, originalmente como um podcast. Por que a gente escolheu esse formato? É um formato barato, né? É um formato que, quando nós começamos, nós tínhamos um fone de ouvido e um celular e uma ideia na cabeça. E foi assim que nós começamos a fazer o Carta Amazônia. E aí depois conseguimos financiamento, foi para estúdio, foi começar a melhorar, contratar técnicozinhas, a coisa ficar mais bonitinha, né, tecnicamente. Mas começamos com o celular e um fone de ouvido e uma ideia na cabeça. Hoje a gente tem o site, né? Hoje a gente já consegue contratar um fotógrafo quando é necessário. Tudo isso através também de editais, de financiamento, né? Mas a gente vê assim que a ideia inicial do podcast, que a gente ainda continua com o podcast, é nosso principal produto, além de ser um produto barato, né? É um produto que tem uma acessibilidade maior. Por exemplo, quantas pessoas aqui são da região norte? Além, eu sei que o Gave é região norte, né? Mais um, então a gente tem uma ideia. Quem sabe mora aqui sabe que é uma dimensão territorial imensa e que nem sempre, né, a conexão de internet é legal, né? Bonitinha, bacana. Você anda em vários lugares que não tem uma conexão boa. E o podcast, né, é muito parecido com a rádio nesse sentido, porque você consegue baixar, né,
e escutar offline em qualquer lugar. Então, a pessoa lá, por exemplo, fizemos uma pauta numa comunidade quilombola de Vila Gonçalves que não há linha de telefone, não há sinal de telefonia nenhum lá, internet, televisão, nada. Né? Fizemos uma pauta legal e queríamos que tivesse feedback lá dentro, que eles escutassem, né, o que foi produzido, que isso é importante, o retorno para a comunidade. A gente ir lá fazer uma pauta bonitinho, trazer, fazer a denúncia, tudo bem, mas e a comunidade? Como ele vai ter acesso a esse produto? Como eles vão ver o que foi feito, o que foi falado sobre eles, porque eles foram a pauta. Então é importante eles terem acesso a esse produto final. E aí nós fizemos matérias, saiu no Eco, foi uma matéria assim, um trabalho que deu uma bombada legal, né? E aí deu uma repercussão muito legal para a gente. Mas eu queria que eles escutassem. Então, através do presidente da associação, eu enviei para ele pelo Spotify, ele não sabia o que era Spotify também. E aí eu expliquei como é que fazia. Ele baixou o Spotify, baixou o episódio e levou para a comunidade escutar, né? E isso é bacana, porque a gente é um formato que não é tão difícil de você conseguir fazer as pessoas escutarem, né? A pessoa está escutando, está aqui fazendo alguma coisa, eu vou fazer, está na roça, está ali da lida, consegue escutar, né? O episódio e ver de que forma eles foram falados, retratados, eu acho isso bacana. E aí, mas hoje também a gente está já migrando para vários outros formatos, sempre o podcast é nosso primeiro trabalho, nosso principal formato, mas a gente já trabalha com textos, a gente trabalha com vídeos, né? Hoje a gente trabalha com textos de vários formatos, porque eu acho isso importante, né? Através de crônicas, através de artigos, não só através de uma matéria jornalística, você pode chamar atenção para uma determinada região, através de uma crônica onde você escreve sobre uma criança que precisa atravessar o rio todos os dias para vir na cidade estudar, né? E que não tem esse recurso do governo, do estado, do município, para que ele faça isso, as dificuldades que você narrar isso, às vezes é até muito mais impactante do que uma matéria falando que lá na comunidade tal, né, as crianças assim, mas você narrando, você fazendo uma crônica, alguma coisa assim, você consegue, né, passar legal uma mensagem. Então, a gente tem essa ideia agora de trabalhar em multiformatos dentro do nosso podcast. Bom, eu tinha feito uns slidezinhos, eu acabei esquecendo, não dando tempo ontem, e hoje meu dia está super corrido, e aí eu não consegui, não lembrei de enviar para a Isa, aí eu lembrei da agora, eu fiquei com vergonha de mandar em cima da hora, né? Mas, enfim, os pontos principais assim, que a gente acordou de conversar, né? Falei um pouco sobre o CARTA, a nossa ideia. Né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém queria falar alguma coisa? César, eu gostei muito do que você trouxe em relação à crônica, porque eu acho que casa muito com o trabalho do Maikson no Pavulagem. Aí eu queria que você adentrasse um pouco sobre essas histórias. Como é que pensadas as pautas, apuradas as pautas, qual é o filtro de vocês? Eu vi que tem, né, quando eu dei uma olhada no site, eu vi que tem muito em relação de gênero, de raça. E outro ponto que eu acho interessante de você comentar é justamente essa visão do Sudeste. Por quê? Quando eu estava escrevendo o release do nosso encontro aqui, eu estava com uma amiga lá no Tech Camp, a Bruna, que foi uma das produtoras, e ela é de Belém, e ela falou, amiga, tá parecendo que vocês acham que a Amazônia é só floresta. E não é assim que a banda toca. Então, eu queria que você comentasse também um pouco esse lugar. Eu mudei na hora o release, eu falei, não, eu não quero que tenha isso, porque isso é uma visão sudestina péssima, né? Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos, essa relação das crônicas, das histórias e como se interliga com as pautas de raça, gênero e classe, que eu vejo que é algo importante que o Carta faz, e esse impacto na visão do que é a Amazônia, né? A Amazônia é uma região, não é, enfim, toda essa história que a gente sabe porque a gente trabalha com jornalismo, mas que muitas pessoas não sabem também. Muito bem. Para isso, isso que você falou é importantíssimo. Eu tinha pensado em um pequeno exercício rapidinho. Eu queria assim que 3 pessoas do Sudeste me falassem 3 coisas que eles sabem sobre a Amazônia. Vamos dizer assim, rapidinho, que vem na sua cabeça a primeira coisa, 3 coisas que você sabe que sabe sobre a Amazônia. Então pode começar por ti, Isa, por favor. 3 coisas que eu sei?
É, Hum, bom, eu sei que é uma região que tem a Amazônia Legal, que é uma região que cobre ali uma parte do Brasil e também outros países da América Latina. Eu sei que tem muito exército, eu fiquei muito chocada andando em Belém, o quanto de exército tem, assim, em relação a andar por São Paulo, que tem mais polícia do que exército, às vezes parece. E eu sei que tem muitos rios, muitos igarapés e muitas cerâmicas. É isso que eu aprendi. muito bem. Ao próximo pode falar. Priscila, pode ser? Eu chamo a Pri para falar. Ai, gente, não vale, eu acho. Mas pode ser. Eu sei que tem muitos quilombos na Amazônia. Sei, que também tem muitas etnias de povos indígenas. E sei que é muito bom açaí com peixe no almoço. Sim. Pois é, e Pri, mais chama alguém? alguém. Pri, chama alguém para falar. Marcelo, você é do Sudeste? Massa, o microfone tá fechado. Não, eu sou daqui. Parece que não, mas eu sou. Bem, então a gente pode começar assim, se mais ninguém quiser falar, né? O principal problema dessa da estereotipação da Amazônia é porque vocês já ouviram falar no livro A Sombra da Floresta? Nós escrevemos, vão lá no nosso site, nós escrevemos uma resenha sobre esse livro, de uma pesquisadora da UFPA, a Vânia Torres. Ela fez uma pesquisa sobre como a comunicação, o jornalismo em particular, né, contribui para a perpetuação dos estereótipos sobre a região. É um livro excelente, super recomendo. Né? Entre lá no nosso site, dá uma olhada, uma lida na matéria e pesquise sobre esse livro. A principal coisa que ela fala é o seguinte: quem foi que falou sobre a Amazônia? Quem aprende na escola, fora da Amazônia, né, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, o que vocês aprendem sobre a Amazônia? Nos livros de história que foram escritos, né, aquelas cartas, e tem muita coisa que parece que parou lá na carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre a Amazônia, sabe? Aquela coisa, aquele território sagrado, aquele território inexplorado, aquela coisa assim, mitológica. Até hoje é reforçado pela comunicação esse. Até quando você fala o seguinte, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, caralho, não é o pulmão do mundo. É um peso muito grande que você está jogando na costa de um território que não é. Você está entendendo? E isso reforça tipo, essa ideia de que temos que proteger, salvar, porque é sagrado. É claro, a floresta, a Amazônia é um ecossistema importantíssimo para a manutenção, né, da vida na Terra. A gente sabe disso. Mas essa responsabilidade de ser um espaço sagrado, o pulmão do mundo, que sem ela o mundo não vai existir, não é bem assim. Né? É um peso muito grande que se dá e reforça esses estereótipos de que é um local, né, inexplorado, cheio de floresta, a primeira coisa que se pensa. A segunda, a, a Isabela falou sobre a quantidade de exército. Você viu muito exército em Belém, porque a área que você estava fica justamente na área onde tem o hospital do exército, o quartel-geral, o hotel do exército, essas coisas, porque geralmente não tem tanto assim. Mas a área que você ficou hospedada é a área deles, entende? E aí o que acontece sobre isso? A gente precisa ler mais, estudar mais, pesquisar mais, e não só nas fontes comuns. Né? A maioria das pessoas se informam sobre a Amazônia no G1, na Globo, nas coisas, mas procura outras fontes, procura os veículos independentes da região, procura saber que existe muitos livros que falem sobre a região. Tem um outro jornalista que fala sobre a nossa região, que eu gostaria de também recomendar, que é o Lúcio Flávio Pinto. Eu sempre recomendo o Lúcio Flávio Pinto. Quem já me viu em outros locais, eu já sempre estou falando.
porque Lúcio Flávio Pinto é sociólogo e jornalista, e criou um jornal, que o nome do jornal é o Jornal O Pessoal. É impressa marrom, né? E ele destrincha de uma forma incrível todas essas ideologias que tem sobre a Amazônia. Ele fala sobre os grandes projetos, ele tem um trabalho investigativo muito forte. Aí escreveu vários livros, as matérias dele acabaram virando vários livros. Então procure ler sobre isso, mas além das fontes oficiais, além da grande mídia, né? Porque a gente sabe que a grande mídia ela é tendenciosa, né? Ela é tendenciosa. Então esse é um ponto importante de você tentar fugir da bolha que se fala, do que sempre estão se falando sobre a Amazônia. E voltando sobre a questão das pautas, né, sobre essa questão dos multiformatos, quando a gente pensa numa crônica, quando a gente pensa num artigo, né, a gente pensa nas pessoas, nos indivíduos. Quem eu quero mostrar? Porque a Amazônia é linda, né, mas não é só floresta. Tem pessoas, tem indivíduos e tem uma pluralidade de povos, né? Como a Priscila falou, ela sabe, existem muitas comunidades quilombolas. Realmente, existem muitas comunidades quilombolas, mas cada uma tem sua particularidade, né? Cada comunidade quilombola aqui dentro tem, quanto mais próximo você vai vendo da cidade de uma forma, quanto mais dentro da floresta, de outra forma, essas comunidades, a formação que elas tiveram é diferente. Tem o Vicente Salles, que também é um historiador, que ele fala sobre essa formação do negro e o índio na sociedade paraense, e eles se entrelaçam aqui dentro de uma forma muito, muito linda, sabe? Então, você entender todas essas nuances é importante quando você vai pautar. E as crônicas vêm desse momento, da gente querer falar, mostrar, né, essas pessoas que fazem a Amazônia. O pescador, mostrar o dia a dia daquela feirante, da senhora que vende ervas, que acorda cedo todos os dias para colher aquelas ervas, para atravessar a cidade, que a maioria mora na periferia, até chegar no Ver-o-Peso, né, para vender e atender os turistas, e falar sobre aquilo ali de forma cultural. Então, a gente quer falar sobre isso. As crônicas servem para a gente mostrar isso, tanto o dia a dia de quem vive nas cidades, como quem vive nos rios, né? Quem são os ribeirinhos, quem vive na área rural, porque tem todas essas diferenças, né? A área urbana, que eu acho que tem muita gente que se surpreende quando chega em Belém, percebe que Belém, Manaus, são cidades desenvolvidas, são metrópoles, né? Com todos os problemas que as outras metrópoles têm. Claro, em menor número, mas também com todos os problemas. E também tem a zona rural, com os conflitos agrários, né? Infelizmente, com as mortes de ativistas, né? Nós temos a zona rural mais violenta do Brasil, o Pará tem, por conta dessa formação mesmo, né? Por conta da entrada do agronegócio, por causa das brigas pelas terras e territórios. Então, você perceber todas essas nuances e diferenças é importante quando você vai pautar a Amazônia, né? No meu entendimento desses anos de... Já tenho quantos minutos? 2, 1, a me despedir? Não, sem se despedir. Pode falar mais um pouquinho, mais uns 5 minutos, vai. Pois é, mais ou menos sobre isso que eu estava querendo falar. Então, a importância da gente falar sobre o jornalismo socioambiental dentro dessa conjectura que a gente vive, desse momento político, né, em que os olhos se voltam para a Amazônia, a importância da gente falar sobre isso e pautar de forma responsável, correta e diversa, é porque nós estamos dando voz ao território e ajudando também a espalhar o que está acontecendo, porque o jornalismo socioambiental, eu costumo dizer que ele tem características, né, bem particulares. Ele é investigativo, né? Ele é investigativo, ele é denunciativo, né? E ele não pode estar atrelado a opiniões políticas, porque senão ele não vai cumprir o papel que ele tem, né? Que é denunciar o que está acontecendo, seja violações de direitos humanos, seja as violações dos tratados ambientais, né? Então é preciso que se investigue. O jornalismo socioambiental ele tem sempre esse papel investigativo, mas sempre levando em conta que não é só a floresta, que não é só os animais, a fauna, que também tudo ali contribui para a população que está vivendo, tudo está entrelaçado.
né? Se as mudanças climáticas estão acontecendo, está impactando ali, aquilo também está impactando na produção do açaí, a produção do açaí também está impactando na vida do ribeirinho, é tudo uma cadeia, né? E a gente compreender isso quando vamos falar. Você vai falar de desmatamento, né? Você vai falar de queimada, mas você vai falar também sobre aquele povo, sempre humanizar, sempre lembrar daquelas pessoas que estão sendo impactadas por aquilo. Isso é importante porque a gente, eu sempre digo que eu tenho uma agonia quando eu vejo uma matéria ambiental que parece um boletim de ocorrência, sabe? Aquela coisa assim que não está humanizada, que não mostra o povo que está ali. Eu vi uma matéria ontem sobre um incêndio na TI Mãe Maria, mas uma coisa assim que parecia tão desfocada, porque você nem compreende o total problema, sabe? O impacto que aquilo ali está causando dentro daquela comunidade, dentro daqueles indivíduos que estão constantemente passando por aquilo. E aí, nós que praticamos esse jornalismo socioambiental temos que sempre estar, né, lembrar, né, de socioambiental, né, comunicação. Nosso curso, pelo menos quando eu estava dentro da faculdade, meu curso é comunicação social e jornalismo, está sempre atrelado ao social. Você sempre lembrar que há pessoas sendo impactadas por tudo que você está escrevendo, que você está gravando, que você está falando. E a ideia já realmente é essa, né? Você, de alguma forma, contribuir para que se debata um assunto, para que se paute aquilo ali, né? E que isso se converta, de alguma forma, em políticas públicas para a nossa região. Acho que falei tudo que eu tinha de falar. Obrigada, Cécio. Nossa, eu anotei. Gente, juro, eu anotei 2 páginas de caderno de tudo que você disse, Cécio. Foi muito importante. E aí, convido o Maikson, então, para trazer também o olhar dele sobre as questões da Amazônia e sobre a importância do podcast Pavulagem. Cécio, te agradeço. Pode ficar aqui, nada de se despedir. Inclusive, que no final a gente vai abrir para perguntas, comentários. E Maikson, pode chegar, o microfone é seu. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, tudo certo. Tá. Bom, então, prazer estar aqui com vocês, nesse momento. Eu sou o Maikson, sou do podcast Pavulagem, sou jornalista também, sou indígena e venho de uma comunidade que fica na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, no município de Santarém, mas há 6 anos eu moro em Manaus, no Amazonas, e tenho circulado a Amazônia, alguns estados da Amazônia, alguns municípios da Amazônia, para falar de encantarias dos seres encantados. Eu tinha uma... Eu confesso que eu não tinha toda essa pretensão e achava que o Pavulagem ia chegar onde ele chegou hoje. Estou muito feliz porque eu cresci ouvindo essas histórias, tá? Mas como nasceu o Pavulagem? O Pavulagem, eu vim para Manaus e essas histórias faziam parte da minha vida e eu pensei que a maioria do povo amazônida também ouvia essas histórias, também conhecia essas histórias. E aí eu vim para Manaus, eu também sou professor e trabalhando com crianças de 6 a 12 anos, eu percebi que elas conheciam todas as outras histórias de fora e as histórias do Sudeste, mas assim, apesar de Manaus estar tão perto de comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, elas desconheciam essas histórias que eu cresci ouvindo. Aquele foi o meu primeiro gatilho. E depois veio a pandemia e alguns contadores faleceram, infelizmente, e eu só reacendeu essa vontade de fazer algo nesse sentido. E aí aparece esse concurso do Spotify, eu não sabia nada de podcast. Aí eu tinha ideia, eles estavam atrás de boas ideias e resolvi escrever essa ideia que eu tinha e aproveitei ao máximo a formação, porque eles nos deram ferramentas e nos ensinaram a fazer podcast, a trabalhar com podcast narrativo, porque a gente conhece muito podcast conversacional, esses podcasts mais tradicionais, e eu me apaixonei pelo podcast narrativo. A gente teve contato com Rádio Novelo, por exemplo, que eu sou super fã. A gente teve contato com Chico Felitti, com Tiago Rogério, com
o Thiago André. Então a gente teve contato com muita gente boa e eu aproveitei o máximo esse- essa formação e concurso. Fui um dos vencedores e veio a possibilidade do contrato, né? E a gente hoje termina, inclusive, um dia especial, a gente termina a segunda temporada, foi veiculado hoje o último episódio dessa segunda temporada. Quando a gente tem uma primeira temporada, a segunda a gente sempre fica com medo se vai ser sucesso, ou se vai, o pessoal vai, as pessoas acabam comparando, né? Isso é normal. Então, como é que a gente faz, continua um bom trabalho e a gente, essa segunda temporada acabou fazendo muito mais sucesso que a primeira. Mas tem um feedback foi muito positivo das pessoas e a gente não é só eu que faço, né? O fato também de ter o recurso do Spotify que acaba bancando todo o projeto é muito importante, porque a gente sabe que na Amazônia, por todas as peculiaridades que a Cecília trouxe, a Amazônia é gigantesca, a Amazônia são muitas realidades. É muito difícil chegar até alguns municípios. Para alguns municípios, eu levei cerca de 48 horas de viagem no total, de barco. Tem municípios que são dias de viagem de barco, o único acesso são os rios. E às vezes tem voos, mas são voos caríssimos. E às vezes naqueles aviões que eu morro de medo, que é aqueles teco-teco, aqueles aviões pequenos. Então, tem essa realidade muito complexa, mas é muito gostoso trabalhar na Amazônia. Eu acho que esse é o principal mensagem. As pessoas na Amazônia, elas são muito receptivas, muito acolhedoras. Se você chega, ela te oferece o melhor quarto, ela te oferece a melhor refeição, ela quer que você se sinta bem. Às vezes ela é capaz de dar a cama dela para você ficar acolhido. Então esse é muito sentimento e é isso que eu encontro nessas histórias, mas o Pavulagem, a principal missão é resgatar essas histórias, catalogar para que elas se perpetuem através da tecnologia. A gente precisa saber usar as tecnologias ao nosso favor, então foi muito nesse intuito. E eu tenho muitas histórias, inclusive, que ainda não foram contadas. A gente tem muito material das entrevistas, que a gente faz uma curadoria do que entra, mas tem muita coisa boa também que fica do lado, que a gente acaba não usando tudo por conta do tempo, por conta da narrativa. Mas, assim, é fazer esse registro, né, para que essas vozes fiquem perpetuadas e também amplificar essas vozes, né? São histórias, eu acredito que são histórias muito lindas para ficarem só entre a gente. Então, foi muito nesse intuito de espalhar essas histórias para o Brasil conhecer diferentes Amazônias. A Amazônia da biodiversidade, da flora, da fauna, a Amazônia dos problemas ambientais, infelizmente, mas a gente tem a Amazônia das histórias, que é essa Amazônia da oralidade, porque a oralidade, ao mesmo tempo que ela é muito forte, que esses conhecimentos vêm sendo transmitidos às gerações, mas ele é muito frágil, porque se tiver algum entrave nessa transmissão, essa transmissão pode ser perdida. E a gente está no momento que a internet está chegando nas comunidades, a gente está no momento que tem a Starlink, com esse boom também que está chegando nas comunidades. A gente tem esse momento que TikTok e outros aplicativos estão chegando na internet. E isso acaba atraindo a atenção desse jovem, dessa pessoa da comunidade, e esses momentos de contação de história, por exemplo, que eu tinha muito, porque quando eu morava na comunidade, uma das formas de entretenimento era essas contações de histórias. A gente não tinha energia elétrica e a gente ia para casa da tia Maurícia, que eu inclusive cito como a melhor contadora da minha vida, e a gente ouvia essas histórias a partir da voz da tia Maurícia, com muito. Ela sabia contar de uma maneira que maravilhosamente bem. E ela faleceu, ela tem oito filhos, nenhum dos oito filhos sabe contar essas histórias com o mesmo primor que ela contava. E muitas dessas histórias vão se perdendo. Então, Pavulagem nasce muito por isso. Eu estou no processo também que o Pavulagem acabou abrindo muitas portas para que eu pudesse me tornar um criador de conteúdo e ter o engajamento nas outras redes. E eu estou aproveitando esse engajamento para falar de pautas ambientais, para falar
de pautas indígenas, porque eu acho que esse é isso que também a gente tem que saber aproveitar, né? Como que a gente aproveita tudo isso? Então, é um pouco disso que eu quero trazer. Eu acho que a gente pode abrir mais para pergunta, deixar mais espaços, porque às vezes a gente fica falando e vocês querem perguntar mais coisas que podem até ser muito melhor direcionadas nessa nossa conversa. Mas estou super feliz de estar aqui. Conheço a Priscila. A gente se encontrou na Amazônia. A Priscila já é quase amazônida, eu acho que já é amazônida de tanto que ela vive por aqui. E é isso, é respeitar a floresta, é pedir licença, né, Priscila? Pedir licença para entrar na mata, é deixar os estereótipos de lado e viver a verdadeira Amazônia. E às vezes as pessoas passam 2 dias numa viagem turística e já acham que conheceram a Amazônia. Então, a Amazônia, eu vivo na Amazônia há 30 anos e eu não conheço toda a Amazônia, não conheço boa parte da Amazônia. E no Pavulagem eu estou conhecendo essas histórias da segunda temporada, inclusive, são novas, eram novas até para mim, inclusive. São histórias que são de outros povos e que não era do meu povo. Eu venho do povo Tupinambá, de uma região, mas a gente tem muitas outras histórias. Às vezes tem variações de uma determinada história em determinado lugar. Então, são essas questões. Mas eu fico por aqui, aí a gente pode fazer pergunta. Eu vou precisar só de 5 minutos, que eu preciso atender alguém que está na porta, tá bom? Quer falar, Cécio? Enquanto o Maicon volta? Sim, é, falar sobre o que ele falou, da questão da oralidade, né? Eu acho muito importante a gente reforçar isso, né? Que as histórias, né, dessa região, elas são transmitidas oralmente mesmo, de pai para filho, de avô para filho, para neto e tal. E você ter um mecanismo, uma ferramenta como Pavulagem, que você capta essas histórias para transmitir, né, é muito importante, porque muitas histórias vão se perdendo. Eu estava fazendo um trabalho com a UFPA, com a universidade, e é justamente sobre essa escuta nas comunidades. E a gente vê que a geração mais jovem, os adolescentes, não conhece a sua própria história, né? E você poder passar isso, né? Registrar isso para a posteridade, passar, é muito importante para que se mantenha a história sobre o local, sobre as comunidades, né? Eu acho isso muito importante. E enquanto ele não volta, né? Se alguém quiser fazer pergunta, tudo bem. Mas eu queria só falar mais uma coisinha, né, completando o que ele falou, sobre a importância desse trabalho que o Pavulagem faz, né, porque muitas comunidades eles perdem a sua própria história. E a gente sabe que conhecer a história é importante para você conhecer a sua identidade e o seu local de fala. E então, você escutar, fazer essa escuta sensível, né, e registrar isso é muito importante. E outra coisa que ele falou, muito, muito importante, qualquer pessoa que for falar sobre a Amazônia, é se dar esse tempo, né? Porque você precisa criar um vínculo com aquela pessoa. Eu acredito que por ele, né, ser também de comunidade indígena, ser do território é mais fácil a chegada, porque muitas dessas comunidades eles são muito fechados, eles são fáceis para se abrir. Então você precisa ter uma forma acessível de chegar, se dar tempo para você criar um vínculo com aquelas pessoas, para poder você conseguir ouvir as suas histórias e falar daquilo corretamente. Você ia assim, com prazo, eu vou chegar hoje, vou entrar na comunidade, vou escutar todo mundo, amanhã eu volto. Não vai dar tempo, porque não teve tempo de você criar esse vínculo, né? Então, quando você vai falar sobre uma determinada comunidade ou escutar a história deles, você precisa ter tempo para isso, né? Teve um caso muito engraçado no Diálogos do Gave, que está aqui, estava até comigo, no Diálogos Amazônicos aqui, né? Tinha várias comunidades e tem a comunidade indígena venezuelana, que eu já fiz um trabalho com eles durante 8 meses, né? E quando estava lá no diálogo, eu cheguei com uma e tal, assim, conversei, que eu já conversava, já conhecia, já estive na comunidade deles.
pedi para eles gravarem um vídeo comigo, falarem comigo, aceitaram. E enquanto eu estava falando com ela, veio um repórter, eu acho paulista, não sei, pelo sotaque, eu imaginei que podia ser paulista, não tenho certeza. E aí ele pegou, falou na minha frente, assim, você pode gravar também para mim? Ela disse, não, não. E gravou comigo, e gravou com uma outra colega minha também daqui da região, mas não gravou com as mídias de fora. Então, por que não? Né? Por que não? Porque eles precisam ter essa confiança em você. Então, você precisa criar esse vínculo com eles antes. Então, a primeira coisa que eu falo, penso, né? Se você quer falar sobre um determinado território, você tem que criar vínculo com aquele território, não é de uma hora para outra, devagar, é um processo, né, demorado, você vai conhecendo pessoas, criando fontes, né? Criando vínculo, aí sim você vai conseguir que eles se abram com você. Acho que era mais ou menos É, isso. vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. E nessa fala da Cecília sobre criar vínculos, assim, até eu mesmo, por ser da região, assim, uma forma que a gente encontrou de ter uma abertura maior é eu crio um ponto de conexão com aquela comunidade. Quem que eu conheço dali que pode me ajudar a chegar até as pessoas, os contadores. Então, alguma dessas histórias chegam para mim dessa segunda temporada por quem já tinha ouvido Pavulagem, e eu vou me conectando, eu vou perguntando quem é daquele lugar, quem conhece alguém que mora naquele lugar, e às vezes tem um amigo nesse lugar, e aí ele faz a ponte, me conecto com essa pessoa, e essa pessoa me conecta com os contadores daquele lugar, para eu não chegar também de supetão, porque apesar de eu ser da região, mas para aquelas pessoas eu sou uma pessoa desconhecida. Então, muito nesse sentido, as portas se abrem muito mais facilmente, mas é você muito ir como eu falei, mais disposto a ouvir, a aprender com eles do que eles aprenderem com a gente. Então, é muito nesse sentimento que eu vou coletar essas histórias e, e essas histórias, essas pessoas elas acabam por conta dessa relação, da forma como eu chego, da forma como eu as trato, de onde eu venho, elas acabam me doando essas histórias, porque isso também é uma doação, né? Esse momento que elas tiram para trazer essas histórias que têm muitas lembranças para elas e elas trazem para o Pavulagem. Então, é muito nesse sentido que as coisas vão acontecendo e ganhando forma. Maikson, a Ceci trouxe uma coisa, que é essa parte de jornalismo, que é a apuração, né? Então, entender esse jornalismo social, socioambiental, trazer essas histórias, pensar nas pautas. Como é no caso do Pavulagem? Você falou que você recebe as histórias, como você faz essa seleção? Tem um roteiro pré-estabelecido, ou você faz o roteiro depois de escutar? Queria saber um pouco desse lugar. É, essas histórias, elas chegam para mim, algumas chegaram pelo Instagram, outras eu vou perguntando, vejo se a pessoa é de tal. Por exemplo, Manaus tem muita gente de muitos interiores. Então, eu pergunto se a pessoa de onde ela é, pergunto se tem essas histórias, e quando tem essas histórias, eu pergunto um resuminho para essa pessoa. E aí eu acho que já tenho um feeling, já consigo sentir quando dá uma boa história. Porque essas histórias eu conheço, assim, muitas delas, e eu consigo sentir quando aquele resuminho ali me chamou a atenção. E quando chamou a atenção, eu vou atrás para entender um pouco mais, ou às vezes com aquele resuminho eu vou para o município para ir atrás de outras fontes. Então é muito nesse sentido. A gente de todas as viagens que eu já fiz no Pavulagem, que foram muitas, apenas um município não rendeu, apenas uma viagem. Então assim foi, mas já tinha a possibilidade de não render,
mas assim, era um frente de uma. Ele falou, e aí eu acabei assim, indo, mas a intenção de criar o povo lá entender com esse resumo, eu vou pegando resuminhos e às vezes dá para entender se aquela história ela consegue ter um. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, você pode repetir o final? Então eu consigo perceber se essas histórias elas têm um início, meio, fim, que eu consigo ter um arco para falar dessas histórias. Então é muito nesse sentido que eu vou buscando. Mas eu acho que é muito desse do feeling, do sentido, do perceber que aquilo tem como render um episódio, porque é muito nessa questão. Às vezes a história é legal, mas ela é muito curtinha e às vezes não rende material para um episódio. É muito nesse sentido. E você recebe retorno das comunidades em relação aos episódios que você solta sobre as histórias dessas comunidades? Como é que é esse retorno? A gente tem uma questão que essas histórias estão no Spotify exclusivamente, e muitas pessoas, até em Manaus mesmo, não sabem o que é Spotify. Outras pessoas, elas não têm não sabem o que é Spotify, não conseguem baixar, não sabem ouvir. Então, para algumas comunidades, eu pego o arquivo que o Spotify não saiba e envio para aquela comunidade para ser reproduzido numa rádio post, numa rádio comunitária, mas naquele local. Ou quando eu vou nessa comunidade, eu pego eu pego eu pego e reproduzo offline do meu próprio celular. Então é nesse sentido que eu faço quando eu vou por aí, entendeu? Entendi. Obrigada. Pode falar, E mais, Marcelo. posso perguntar? Ah, Pri, pode ser o Mar depois você? Marcelo tinha levantado a mão. Tá bom. Pode falar, Marcelo. Bom dia, eu sou aqui de Belém. Na verdade, eu sou de Tucuruí, no interior do Pará, e hoje eu moro em Belém. E eu acho muito interessante essa visão da crônica no texto, né? E a transformação dessas histórias, enfim, em multiconteúdos. E aí eu tenho uma pergunta para cada um dos expositores, assim, né? Para o Markson e para a Cecília. A Cecília falou um pouco sobre a intenção de apresentar as histórias em multiformatos, né, em plataformas diferentes, enfim, vídeos, alguma coisa nesse sentido, além do podcast e do texto. E aí eu queria saber quais são as possibilidades que ela vislumbra, além do vídeo, que talvez seja algo possível, né, apesar de mais trabalhoso, e se o Mikeson tem algo nessa linha, apesar de ser de estar concluindo a segunda temporada, inclusive chegou a notificação aqui para mim do lançamento do episódio. E aí, se ele tem alguma ideia nesse sentido, de transformar, não necessariamente em uma série, mas algo que gere conteúdos diferentes, não de forma não programada, e se há também convites para que essas histórias sejam produzidas de outra forma, alguma coisa de televisão, enfim, episódios em programas jornalísticos, alguma coisa assim. Posso começar, Marcelo? Pode. Bom, de início eu não tinha pretensão nenhuma de transformar o Pavulagem em outros formatos. Eu achava que como era da oralidade, ainda acho, né? O formato perfeito era o podcast. Mas eu percebo hoje que dá para a gente trabalhar outras mídias, né? Assim como algumas mídias começaram no livro, ganharam cinema, ganharam outras questões, ganharam muitos outros formatos de mídia. Eu estou escrevendo um livro do Pavlagem, trazendo algumas dessas histórias
do, do podcast, mas adaptando para uma linguagem do livro, para acessar um outro público que não consome podcast. Porque na Amazônia, a gente é apenas 8% da população, segundo dados de uma pesquisa de 2019 do Spotify. É uma pesquisa antiga, mas que retrata, eu acredito que não tenha. Aumentou, mas não acho que não aumentou consideravelmente. Mas apenas 8% da população da região norte ouvia podcast em 2019. Então, que tenha aumentado para 15, 20%, mas ainda é um número muito pequeno. E nos livros a gente consegue alcançar um novo formato, a gente pode entrar no projeto da Priscila do Vagalume, que é um projeto muito importante aqui na região norte, e pode estar chegando nas comunidades, nas bibliotecas aí da Amazônia e de outras escolas, de outros contextos. Então, eu estou nesse processo de, de escrita. Para outras mídias ainda não é possível por conta, por exemplo, a Netflix não pode comprar direitos porque os direitos de exclusividade agora é do Spotify nesse sentido, e a Netflix já tem uma série nesse sentido. Mas eu acho que é possível ganhar, tipo, livro, ganhar sei lá, um vídeo ilustrado ou alguma coisa do tipo. Eu acho que dá para ganhar outros formatos. E tô num processo que também agora que eu estou começando a ser agenciado por uma por uma agência que o Pavulagem, como eu falei, trouxe essa visibilidade, trouxe esse engajamento, essa notoriedade, e eu quero aproveitar disso para aproveitar esse momento para estar falando de outras pautas importantes para quem vive aqui na Amazônia, mas também tá para estar fazendo esse trabalho de como alcançar outros formatos. Estou fazendo uma parceria com a Taman, que é uma empresa que vende produtos, camisas e outros produtos em Brasília, mas é só de povos indígenas e população negra, e parte dessa renda é revertida para alguma comunidade. Então, a gente vai lançar alguns produtos do Pavulagem também. Então, a gente está trilhando por esses caminhos para. E eu acho que não tem nada errado nisso. Eu acho que tem muitas marcas que fazem coisas que não tem nada a ver e acabam fazendo muito barulho e vendendo muito. Eu acho que dá para aproveitar esse movimento, conseguir um dinheiro, apoiar alguma comunidade dessas que eu pesquisei, ou continuar esse trabalho de fazer essa pesquisa. Ainda não sei o rumo que isso vai trilhar, mas eu acho que a gente pode aproveitar e, e para estar fazendo esse jornalismo de Amazônia. Assim, quando eu fiz jornalismo, uma das questões que me preocupava era contar histórias de pessoas que vivem na Amazônia, dessa cerca de 25 milhões de pessoas que vivem por aqui e que tem muitas histórias boas, que além é importante a gente falar de fauna e flora, com certeza, mas é importante a gente falar de Amazônia, das pessoas que moram por aqui. E o rádio é muito forte, verdade, a Elma tem falado do rádio, é muito forte na Amazônia, e, e o Pavulagem vem aproveitando essa força, mas ele é muito mais ouvido fora da Amazônia, e a gente precisa é, trazer outros formatos para que alcance também as pessoas que moram por aqui. Obrigada, Maikson. Cécia, você quer contribuir também para a pergunta do Marcelo? Oi? Oi, estamos te vendo e te ouvindo. Ah, tá. Bem, é sobre o que o Marcelo falou, né? Nós começamos só com um produto de áudio, né? Agora nós já migramos também para o formato de textos, né? E aí os textos são desde matérias jornalísticas a crônicas e contos. E o veículo onde a gente divulga é no nosso site. Nós temos algumas crônicas, alguns contos que ainda não conseguimos colocar lá por conta de tempo mesmo, né? E o Adson, que é o nosso diretor jornalístico, ele é escritor, tem livro publicado, inclusive, ele é excelente nisso, né? Então a gente se divide nessas escritas. Mas a gente erra um pouco nessa questão de tempo, a gente tem muito material produzido, mas a gente precisa dar uma editada, uma trabalhada para subir tudo para o site, né?
Mas a gente até colocou lá, né, que a gente tem uma série para colocar, que é os Amazônidas. Se vocês entrarem no site, está lá já, a gente está divulgando. E a ideia é justamente, através de crônicas e contos, contar a história de pessoas da nossa região, né? É, como eu disse ainda agora, de pessoas, tanto de ribeirinhos, vendedores, feirantes, pesquisadores, né? A gente quer mostrar essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Dentro da Amazônia, nós temos um núcleo de pesquisa muito grande, dentro da UFPA, que é o NAIA, né? Então, a gente também quer pegar alguns pesquisadores também para escrever sobre eles, através de crônicas, né? Mostrar um pouco de pesquisa que eles fazem, né? E como essas pesquisas são trabalhadas dentro desse território, traz a territorialidade da Amazônia para dentro da universidade, e isso através de crônicas, né? É uma série que a gente vai lançar ainda, a gente está trabalhando, mas tem toda essa questão de tempo, essa questão que a gente tem que, como eu sempre digo, o Carta Amazônia é o nosso sonho, ou já foi o nosso sonho, hoje ele é o nosso projeto sendo realizado, né? Mas ele ainda não é o que nos sustenta, então a gente tem que conciliar com os nossos trabalhos extras, né? Os nossos trabalhos por fora, que é o que paga os nossos boletos, né? E aí, por questões de tempo, a gente ainda não conseguiu colocar, né? Mas vai vir aí, vai ser legal, espero que vocês leiam, né? Conheçam um pouco mais de quem são essas pessoas, é, diferentes e plurais que fazem a Amazônia. Também estamos com um projeto também para lançar alguns produtos, né, do Carta Amazônia, camisas, porque a gente começou a fazer umas para gente e tal, e tinham alguns conhecidos que pediam, onde é que tem uma camisa dessa, uma xícara dessa, uma coisa assim. A gente está com um projeto com um colega nosso, que é design, para a gente desenvolver uns. A Sanara já tem uma canequinha nossa, né, Sanara? Mas vai vir outras aí até mais interessantes. Aquela ali foi feita bem rápido, que a gente queria alguma coisa para usar nas nossas gravações quando fomos para o formato também de vídeo, que a gente faz. São 10 episódios cada temporada. Então, no final de cada temporada, a gente faz um mesa cast, né? Que aí a gente entra no formato de vídeo, senta, né, com as pessoas, entrevistar, conversar. Sempre a pauta é, né, a Amazônia. Então, basicamente é isso. E o texto literário ele é muito importante, né, para sensibilizar, para mostrar de uma outra forma, né, um mesmo tema. E aí a gente quer usar isso aí que a gente tem, todos nós somos comunicadores e escritores também, a gente escreve. Foi também por isso que eu entrei no jornalismo, eu queria ser escritora, eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando em tantas frentes, né, e gostando muito, desde financiamento, projetos de financiamento. Eu nunca imaginei onde ia estar trabalhando com nada disso. E os veículos independentes, né, tem muito disso, você atuar em muitos locais ao mesmo tempo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, novos projetos e formatos. E vídeo também, porque a nossa região é uma região linda, né? Assim, visualmente maravilhosa, então tem muita coisa, né? Mostrar da gente, da cultura, das músicas, das danças, né? Das feiras, de tudo. Então, visualmente é muito lindo. A gente quer explorar mais esse nosso visual também. Obrigada, Ceci. Pri, quer fazer essa pergunta? Eu ia perguntar para o Maikson, porque no Pavlagem, às vezes, ele mistura a mesma história, escutando várias versões dos contadores, né? E, e aí queria saber um pouco isso. Eu, pela experiência que tenho de ouvir histórias na Amazônia, eu acho que você deve sentar na frente desse contador e ouvir, né? Fazer algumas perguntas complementares. Mas eu fiquei curiosa para saber como que é feita essa costura. Bom, a gente decidiu que ouviria mais contadores até para ter uma pluralidade de versões, porque algumas histórias elas têm versões diferentes, e a gente pega todo esse material, às vezes são horas de material gravado, e a gente pega esse material e faz toda a transcrição. A gente transcreve, tem vezes que dá muitas páginas,
e aí eu pego essa transcrição e vou marcando pontos-chaves. E vou marcando pontos-chaves que dão direcionamento para a gente onde a gente quer seguir com essa, com esse roteiro, onde a gente quer chegar. Eu faço também toda uma descrição de coisas que acontecem em campo, elementos que eu, que eu vi, que eu passei, que eu presenciei. São Gabriel da Cachoeira, eu gravei a fala no primeiro episódio da segunda temporada, a fala do comandante no voo, falando que a gente não ia conseguir aterrissar, que ia ter que voltar para Manaus. Então, eu fico com o celular ou o gravador na mão, pronto para qualquer momento eu estar apertando o gravador. Eu faço um diário de bordo. Então, todos esses insights a gente traz, mas assim é um processo de curadoria bem meu, mas eu vou mapeando esses pontos-chave que, que podem estar dando, assim, são pontos-chave que eu acho que precisa aparecer no roteiro, mas é muito. A gente quis ouvir as versões para não ficar só aquela versão amarrada, a gente tem trazer vários pontos que eu acho que enriquece muito mais a história quando a gente tem diferentes visões, a gente tem contadores mulheres, contadoras homens, nem todo velhinho é bom contador de história, porque as pessoas, tem o fulano que é ancião. A pessoa acha que todo ancião, e tem gente nova que é boa contadora de história, tem pessoa anciã que é boa contadora de história, tem gente anciã que não é boa contadora de história, só é uma pessoa que é sábia, pode ter muitos conhecimentos, mas não sabe conduzir uma história. Então, é muito nesse. Tem história que só tem um contador porque ele contou de um jeito tão especial que a gente também decidiu trazer nesse último, inclusive, só tem um contador. Foi uma das histórias mais emocionantes que eu presenciei na vida. É de um escritor indígena, ele tem 17 livros escritos, é o Tiago Raqui. Raqui significa formiga, na língua sateré-maué. E ele tem livro no programa PNLD, é um escritor Thiago é fantástico, maravilhoso. um contador de histórias fantástico. Ele é de um município de Barreirinha, que foi o município mais longo para eu chegar. Foram cerca de 26 horas de ida, não, 28 horas de ida, mais ou menos, de barco, e umas 36 de volta. Então, assim, uma viagem muito longa, mas assim muito incrível. A entrevista é muito emocionante, a história. Ele conta a origem da noite, que é o último episódio que está lançado, já chegou a notificação aí pro Marcelo. E é isso, mas o Pavulagem, assim, é um projeto caro, porque também, como é um original Spotify, a gente tem que entregar numa qualidade Spotify Studios, mas assim, eles dão todo o suporte ao projeto, e a gente consegue também ter as melhores pessoas trabalhando com a gente, fazer toda uma curadoria muito legal, ter grana para ir para viajar, que é importante, e, e é isso que também faz tudo acontecer de uma forma muito mais tranquila, digamos, do que se eu fosse fazer sozinho, sem grana, sem recurso, seria muito mais difícil. Então, mas assim, a gente faz com muito cuidado, a gente faz com muito respeito também aos contadores, às histórias, para que a gente não passe por nada. Antes de a gente gravar, a gente faz uma leitura do roteiro em equipe, para a gente ver pontos e ver se aquilo está bem, ou aquela linguagem. A gente também traz um pouco da crítica também, porque a gente tem alguns pontos que é necessário falar. A gente teve hater nessa temporada, e a gente acha que foi sucesso porque teve hater, inclusive. E, e é isso, mas a gente. Novembro é o mês que a gente sabe se o Spotify vai assinar a próxima temporada ou não, mas eu acredito por conta dos nossos números, por conta da nossa audiência, do sucesso, a gente consegue que outro patrocinador banque o projeto
a gente já tem essa possibilidade também. Olha, Spotify, inclusive, renove, tá? Senão tem gente de olho. Então, a gente tá nesse caminho. Estou fazendo esse trabalho, mas é isso, respeitando os contadores, trazendo as histórias de diferentes perspectivas, e eu faço essa curadoria. Eu acho que aproveitando essa minha vivência, eu acho que é muito importante também eu ser da região, eu ter crescido ouvindo essas histórias, eu saber porque tem termos que só eu sei, a equipe, o resto da equipe não sabe, e é muito nesse sentido. Obrigada, Maicon. Gabriel Eu que Folena, agradeço. você quer perguntar? E aí, a sua é a última pergunta que a gente vai finalizar. Beleza, perfeito, obrigado. Oi, gente, eu sou o Gabriel, estou falando aqui do Rio de Janeiro. E muito obrigado para a Cecília e para o Maxson, muito bom ouvir vocês. Eu queria justamente perguntar ao Maxson sobre essa referência que ele trouxe, né? O exemplo é falar justamente disso, da produção da Netflix, que traz esse viés aí, né? Interpretado e nomeado, né? Folclórico, é uma grande produção. E aí eu queria saber se esse tipo de interpretação, geralmente, né? Vindo aqui para as outras regiões, principalmente do Sudeste, com grandes empresas fomentando essa narrativa mais estetizada, se isso acaba produzindo uma visão limitante aqui para as outras regiões do Brasil e para fora do mundo, inclusive, né? Porque essa produção da Netflix ela alcançou aí uma audiência internacional bem grande. E eu queria saber um pouco como é esse processo, né? Se existe de fato quando essas produções acontecem, não só da Netflix, algum tipo de consulta às comunidades, aos textos e oralidades originais, ou se acaba sendo é, não tão positivo como poderia ser, né? Colocar um holofote em cima das histórias que muitas vezes acabam só sendo as mesmas também contadas, né? Boa pergunta, Gabriel. Difícil, inclusive. Assim, como a Cecília falou, durante muito tempo, pessoas de fora contaram as nossas histórias. Então, é, a gente está no processo muito agora de a gente contar nossas próprias histórias, trazer a nossa própria fala, né? E eu acho que e falam muito em dar voz, não é dar voz, é mostrar a nossa voz, porque a gente sempre teve nossa voz. Mas assim, a Netflix ela errou muito na primeira temporada de Cidade Invisível, errou feio, mas eu acho que eles souberam reconhecer, ouvindo as críticas que teve. Não tinha elenco indígena, foi gravado no Rio de Janeiro, o Boto foi levado para a Baía de Guanabara. Foram críticas muito pesadas, inclusive no Pavulagem a gente critica, porque o curupira, por exemplo, que é trazido nacionalmente, para a gente é a curupira, é a mãe. Não tem, ela é invisível, não, a gente não consegue ver, não tem esse formato de pés para trás que ganhou o Brasil, que ganhou o mundo, por conta das histórias do Monteiro Lobato. Mas, assim, e às vezes o que é trazido primeiro fica como verdade. Então, a gente está nesse processo de mostrar, de apresentar as verdadeiras histórias da Amazônia, mas a Netflix, ela na segunda temporada, ela já fez consultoria com pessoas da região, ela já colocou elenco indígena. Então, acho que foi importante esse passo para trás deles trazerem e fazer esse reconhecimento. Erramos, o que, é que a gente pode mudar? Eles colocaram elenco indígena, gravaram em Belém, foi muito bonito. Então, acho que nessa segunda temporada eles acertaram muito mais. Sobre a questão folclórica, para a gente, não é folclore. Essas histórias para a gente é real, a gente acredita, a gente tem medo. A Priscila já deve ter ouvido histórias, assim, e essas histórias elas transmitem valores, elas transmitem muito ensinamento também. Os pais passam para os filhos, os avós, com muita intenção de ensinar, de respeitar, de não ser um estúpido na floresta, de não ser desrespeitoso, de não ser uma pessoa má. Então, são vários ensinamentos que vão sendo transmitidos através dessas histórias e a gente acredita nessas histórias, nesses encantados. Eu morro de medo, inclusive, até hoje. Então, para mim, não é folclore, para mim é real, para mim é verdade. Eu acredito. E Mas só que tem muita gente que vê com folclore. Às vezes a gente releva, porque
é uma visão diferente e nem todo mundo precisa acreditar, mas assim, para a gente não é. Então, eu acho que é isso que é a principal mensagem também. Assim como muitas outras pontos de vista, tem pessoas que acreditam em coisas que elas não veem e está tudo bem. Então, como que a gente pode dizer que o que ela acredita que ela não vê é real e os nossos encantados não são reais? Então, é muito nesse sentido. Muitas pessoas têm relatos muito envolventes inclusive nessa temporada tem um pastor, eu conversei com um pastor, ele foi para uma comunidade indígena totalmente descrente dessas questões e lá ele teve mudou totalmente a visão dele. E em alguns territórios a religião elas chegaram muito forte, as religiões cristãs, só que as religiões cristãs elas tiveram que abrir para muitas religiões cristãs essas histórias são do demônio. Só que em alguns territórios elas tiveram que abrir mão porque as pessoas acreditam no cristianismo, mas acreditam nos encantados. E as religiões tiveram que abrir mão ou elas perderiam essas pessoas. Então, em alguns territórios as pessoas têm crença nos deuses cristãos, mas têm crença também nos encantados. Então, é muito forte isso. O cristianismo teve um trabalho de apagamento muito forte às religiões, de as pessoas serem impedidas de falarem o idioma materno, de serem impedidas de acreditar nesses encantados, nessas encantarias, nos deuses indígenas. Então, por isso que a gente fez questão também de começar essa temporada falando da origem do mundo a partir da visão indígena, porque a gente falou, tem a visão da ciência, tem a visão do cristianismo. Por que não a gente não pode trazer a visão da, a partir da ótica indígena? Inclusive, o nosso principal hater foi quando a gente fez as críticas ao cristianismo nesse episódio do Nhampiricuri, a origem do mundo. Então, é muito nesse sentido. Eu acho importante quando pessoas de fora querem falar, mas eu acho que ter esse cuidado, como eu esqueci seu nome, que você fez o release, que alguém, uma amiga sua, disse que você estava indo por outro caminho e você foi lá humilde e olhou e mudou. Porque muitas pessoas, um dia desses, o Eco Wall fez uma reportagem sobre o Curupira e entraram em contato comigo, mas não levaram em consideração e não fui citado, inclusive, no texto. E uma pessoa do Sudeste contou a história da Curupira. Então, eu acho que assim ainda tem muitos veículos, ainda tem muitas mídias cometendo erro. A gente teve um programa na Band, por exemplo, que mostrou o Festival de Parintins e colocou Boi Bumbá de São Luís. Então, a gente tem muita coisa boa. Ou quando querem fazer algum trabalho na Amazônia, querem pagar migalhas para a gente. Então, uma empresa que trabalha com cinema de fora queria fazer, trouxesse material de pesquisa dos encantados e queria pagar um preço assim que, tipo, com certeza ela não pagaria para um profissional do Sudeste ou de outro canto do mundo. Então, são essas questões que a gente tem que olhar, mas eu acho que no caso da Netflix eles acertaram nessa segunda temporada em trazer história. Lógico que não vai ter a mesma, assim, a ficção também, a gente tem que trazer esse olhar. Inclusive, o Pavular a gente não considera como ficção, mas ali no Spotify ele aparece na categoria de ficção também. Então, mas eles que fazem acontecer, a gente tem que, às vezes, não fechar alguns dos nossos olhos para algumas coisas, mas a gente tem levado essa mensagem, tem levantado nossa voz, a gente está no movimento de muitos criadores de conteúdo do Norte, muito olhado do Norte também. Eu tenho participado de eventos internacionais falando dessa mensagem de Amazônia, das pessoas que moram na Amazônia, da importância de a gente ter pessoas. A gente tem, às vezes, eventos falando de Amazônia que não tem nenhuma amazônida no palco. A gente tem Luciano Huck em todo evento falando de Amazônia, porque ele foi gravar um programa na Amazônia. Então, são várias críticas que a gente precisa fazer. O jornalismo independente precisa de força na Amazônia. A gente tem o jornalismo em Manaus, a gente tem esqueci o nome agora,
Depois eu lembro. E assim a gente tem que estar potencializando, porque tem muita mídia na Amazônia, mas que está na mão de políticos, então não podem falar nem um A, nem um B daquele grupo, porque estão presas, porque o jornalismo precisa de grana e às vezes a grana só está nessas mãos. A gente precisa apoiar a Amazônia Real, por exemplo. A Amazônia Real é um veículo que eu super admiro, que tem um trabalho há anos na Amazônia e jornalismo independente feito com muito amor das sócias fundadoras, mas principalmente com muito vontade, porque elas assim sobrevivem com pouco recurso. E é isso, já estão pedindo para eu encerrar. Desculpa eu falar muito. Imagina, eu que sou a chata que eu peço para encerrar, mas é porque a gente tem horário. Gente, queria Tudo bem. agradecer muito Maikson e Cecília por esse encontro. Eu passaria mais horas falando com vocês e trocando. Agradecer também quem estava aqui, quem trouxe as perguntas. Depois a gente vai mandar um resumo por e-mail do que a gente conversou, também os sites, enfim, redes sociais, tanto do Pavulagem quanto do Carta. E agradecer demais todo mundo que esteve aqui. E quem não preencheu a lista de presença do Redação Aberta, é mega importante que vocês preencham para a gente conseguir ter um controle de quem estava presente e entender a aderência dos nossos encontros. Mandei aqui no chat, também vou mandar por e-mail. Muito obrigada. Só uma palhinha, quem quiser conversar mais, tá? Quem quiser saber mais, podem compartilhar meu contato, o pessoal aqui tem, ou pode mandar e-mail ou meu WhatsApp e vamos levar essa mensagem. Obrigado pelo espaço também. Um beijo, Passo gente. minhas palavras, Obrigada, Maikson. Fala, Ceci. passo minhas palavras dele também. Alguém quiser continuar conversando, estou sempre aberta, meus contatos, Instagram, chama lá. A gente conversa, bate papo. Se quiser também, sei lá, fontes, ajuda, pautas e tal, a gente é colegas, parceiros, estamos aqui para apoiar o jornalismo, né? Tá bom? Eu amo essa dupla. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.